A denúncia da PGR de Paulo Gonet acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, tentando os vincular à invasão e depredação das sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. A PGR alega que, embora os denunciados não tenham participado diretamente dos atos violentos, prestaram auxílio moral e material aos manifestantes, instigando-os desde 2021 com desconfianças sobre as urnas eletrônicas, o que culminou nos acampamentos em frente a instalações militares e na invasão do 8 de janeiro, como tentativa final de pressionar as Forças Armadas a intervir e recolocar Bolsonaro no poder. Essa acusação da PGR já se mostra estranha por afirmar que desde 2021 todos os acusados já sabiam que Bolsonaro perderia a eleição de outubro de 2022. Se já imaginavam que as eleições seriam manipuladas a favor de Lula, por que então não tentaram o golpe enquanto Bolsonaro ainda estava no poder? A acusação sustenta que os denunciados agiram de forma coordenada, com divisão de tarefas, para criar um cenário de instabilidade social e justificar um golpe. As defesas dos principais acusados, no entanto, rejeitam veementemente essas alegações, negando qualquer vínculo com os atos violentos e questionando a própria possibilidade de o 8 de janeiro configurar um golpe. Mesmo aqui se tratando apenas de um resumo das alegações, quando examinadas em conjunto, os argumentos apresentados pelas várias defesas destroem a narrativa da acusação. Veja algumas delas. Defesa de Jair Bolsonaro. Os advogados de Bolsonaro afirmam que não há provas de que ele tenha ordenado ou planejado os atos de 8 de janeiro, destacando que os eventos foram resultado da vontade própria dos manifestantes, sem sua direção. Argumentam que seus discursos políticos não podem ser interpretados como incentivo à violência e que a denúncia tenta criminalizar sua atividade política e relação com apoiadores, sem evidências concretas de crimes. Citam uma live de 30 de dezembro de 2022, na qual Bolsonaro reconheceu a derrota para Lula, pediu oposição pacífica e rejeitou rupturas, afirmando que ninguém quer uma aventura e que manifestações deveriam seguir a lei. Também mencionam sua colaboração na transição militar, conforme relato do ministro da Defesa de Lula, José Múcio Monteiro, que confirmou que Bolsonaro facilitou a apresentação dele aos comandantes das Forças Armadas, evidenciando uma transição tranquila incompatível com intenções golpistas. A defesa de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, nega qualquer envolvimento dele no 8 de janeiro. Eles argumentam que os atos não poderiam resultar em golpe, pois não havia apoio das Forças Armadas, fato reconhecido até pela denúncia, que admite a falta de adesão do Exército e da Aeronáutica. Eles sustentam que, sem esse suporte, as manifestações eram ineficazes para depor o governo. Além disso, o crime de abolição violenta do Estado Democrático exige ações concretas que restringam os poderes, o que não ocorreu, já que Judiciário, Executivo e Legislativo atuaram normalmente após o evento. Citam o depoimento de Mauro Cid, que descreveu o 8 de janeiro como uma surpresa para todo mundo, e uma mensagem de Nogueira a Cid em 9 de janeiro, mostrando que ele estava distante dos denunciados e alheio aos acontecimentos. A defesa de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, rejeita a acusação de omissão. Eles afirmam que Torres estava de férias nos Estados Unidos, com passagens compradas desde novembro de 2022, e que não poderia ter incentivado os atos. Os advogados apresentam um plano de ações integradas assinado por Torres, que proibia manifestantes na Praça dos Três Poderes, descumprido pela Polícia Militar local. Também mostram mensagens trocadas com seu substituto, Fernando Oliveira,
nas quais Torres pediu para não deixar chegar no Supremo, demonstrando preocupação com a segurança do STF. Eles argumentam que suas ações contradizem a ideia de apoio a um golpe e que Torres manteve o governador Ibanez Rocha informado, mesmo estando fora do país. A defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, alega que ele não tinha conhecimento prévio nem participou dos eventos de 8 de janeiro, estando no exterior com a família. Os advogados anexam mensagens com o militar Sérgio Cavalieri, nas quais Cid afirmou que não vai rolar nada e que Bolsonaro não assinaria um decreto para intervir no TSE, rejeitando planos golpistas. Eles argumentam que após a posse de Lula em 1º de janeiro, qualquer tentativa de golpe seria ainda menos viável, reforçando a falta de plausibilidade da acusação. A defesa de Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, contesta a denúncia por falta de provas concretas que o liguem aos manifestantes acampados no QG do Exército. Eles criticam a fragilidade da afirmação de Mauro Cid sobre contatos com líderes do movimento, afirmando que não há conversas, fotos ou vídeos que o conectem aos atos antidemocráticos. Classificam a imputação como ficcional e sem base na realidade. Já a defesa de Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, cita a delação de Mauro Cid, que afirmou nunca ter visto Heleno envolvido em ação operacional ou planejamento de golpe. Destacam que o general se preocupava com a saúde mental de Bolsonaro e pedia a Cid que o acompanhasse em momentos difíceis. Eles argumentam que não há testemunhas, mensagens ou evidências que apontem seu envolvimento, direto ou indireto, na suposta empreitada criminosa, tornando a acusação insustentável. Em síntese, as defesas desmontam a tese da PGR ao negar participação direta ou indireta nos atos violentos. Elas questionam a capacidade do 8 de janeiro de configurar um golpe sem apoio militar ou impacto real nos poderes. As defesas apresentam evidências de ações incompatíveis com intenções golpistas, como a colaboração de Bolsonaro na transição, a ausência de Torres e Cid do país e a falta de provas concretas contra Nogueira, Braga Neto e Heleno. Para os advogados, a denúncia carece de fundamentação probatória e tenta criminalizar atividades políticas legítimas ou omissões que não configuram os crimes imputados.